Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes é o livro onde estamos desde o início de fevereiro. E é também onde ficaremos até o final de maio. Então, se você está nos visitando, quem sabe quer ouvir sobre os outros capítulos, vai lá no nosso canal no YouTube. Como é que se chama o canal da igreja no YouTube? Canal IPBE, não tem como errar, né? Canal IPBE, os sermões passados estão lá, se você quiser ouvir, aprender, estudar a palavra de Deus conosco. Nesta noite, nós vamos estudar o capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 8. Estávamos em Recife para deixar Bia no aeroporto. Ela viajaria sozinha, pela primeira vez, somente para o exterior. E eu tenho que dizer que até certa altura, eu estava de boa. Me controlei tranquilamente. Até que chegou a hora da partida, gente. Minha filha de apenas 18 anos, que para mim naquele momento parecia um bebê, nos deu um beijo e sem muita demora, caminhou para desaparecer por trás do portão de embarque. Naquele instante, uma lucidez estranha tomou conta da minha mente. Onde é que eu estava com a cabeça? Para deixar minha filha viajar para o outro lado do mundo sozinha. Será que eu tinha enlouquecido, gente? E se ela precisasse de mim? E se algo desse errado? Eu me vi completamente impotente. E fiquei me perguntando, quem vai cuidar dela? Quem estará no controle da vida dela a partir de agora? Você já se viu em algo parecido? O que você faz quando se percebe sem o controle da situação? Porque a vida é assim, gente. A vida, por mais que detestemos a ideia, muda de cenário repentinamente. Do nada surge uma doença que nos para. Uma crise estoura e altera os nossos planos. Um filho sai de casa e muda literalmente a casa. Seja o que for. Vez por outra a vida aparece para bagunçar a gente. Nos deixa sem força. Tira as rédeas da nossa mão. E dá um jeito de provar que nós não estamos no controle. Se não estamos, gente, quem está? Quem está no controle dos tempos ou das épocas da nossa vida? Essa é a questão com a qual teremos de lidar nesta noite. E para tanto, diferentemente do que tenho feito, eu quero ler com vocês toda a porção que vamos estudar. Dá 1 minuto só. Eu fiz em casa. Eclesiastes 3, do verso 1 ao verso de número 8. O texto inspirado diz: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar.
tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos orar? Espírito Santo, agora que nós nos aproximamos de Tua Palavra, nós queremos lembrar que Tu falas hoje na Palavra. E nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, como o salmista Moisés, nós Te rogamos, ensina-nos a contar os nossos dias, a administrar bem o tempo que o Senhor nos concede. Ensina-nos a viver para a Tua glória. Espírito Santo, estamos todos em Tua dependência. Eu que vou falar Tua palavra, meus irmãos que vão ouvir Tua palavra. Todos precisamos de Ti aqui. E pedimos por Tua ajuda, pelo Teu auxílio. Em nome de Jesus e para o louvor da glória dEle. Amém. Esta é a passagem mais famosa de Eclesiastes. Infelizmente, porém, também é a mais mal interpretada de todas. As pessoas, em geral, adotam uma leitura antropocêntrica, ou seja, colocam o homem no centro do texto. E em uma leitura assim, a mensagem deste texto se resume meramente a dizer ao homem como ele deve viver, neste ou naquele tempo, nesta ou naquela época da vida. No entanto, irmãos, essa claramente não é a abordagem de Corelete, o mestre de Eclesiastes. Eclesiastes 3 não trata primeiramente do homem, mas como todos os outros capítulos, de Deus. Por mais que não apareça explicitamente no verso 1, não tenha dúvida, Deus ainda é o seu protagonista. Há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, porque Deus controla os tempos, sábia e soberanamente. Como é que eu sei disso, gente? Uma regra de interpretação bíblica. Nós não podemos arrancar um texto de seu contexto e interpretá-lo como nós escolhemos fazer. Se continuarmos lendo este capítulo, o que faremos no domingo que vem, nós vamos alcançar, por exemplo, o verso 11, que diz: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Então vejam, este texto não está na Bíblia para nos dizer como devemos agir em primeiro lugar. Ele está aqui, saiba disso, para nos lembrar que Deus controla os tempos ou as épocas da vida. Sim, é um poema. E ele está organizado em 14 pares do que na literatura se chama de merisma. É um recurso que emprega opostos
para descrever o todo de algo. Pense em Deus criou os céus e a terra. E nós lemos, e tudo o que neles há. É a mesma técnica aqui. Salomão emprega o merisma para nos levar do início ao fim da vida, de uma estação a outra da vida, com o objetivo de nos lembrar de quem está no controle. Não é você. Não é o homem. É Deus. Esta é a grande mensagem desse texto. O nosso Deus está no controle de todos os tempos da vida. Pastor, mas quais são esses tempos? E como é que esta porção sagrada pode nos ajudar a viver em todos eles para a glória do Senhor? De acordo com o mestre de Eclesiastes, em primeiro lugar, gente, Deus controla o tempo de fazer. A primeira estrofe começa no verso 2, que diz o seguinte: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Os dois primeiros merismas falam de experiências que estão para além do nosso controle. Nascer e morrer são os dois compromissos que todos os homens e mulheres devem cumprir. No entanto, tome nota do seguinte: o berço e o leito de morte seguem a agenda dele, e não a sua, e não a minha. Davi, por exemplo, cantou: tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Jó disse ao Senhor: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses, e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Sabe o que significa? Que Deus é soberano. Todos os nossos dias, nascer até morrer, estão sob o controle dele. Você não pode viver mais, amigo, nem vai morrer antes do tempo que Deus decretou para você. O mesmo vale para o segundo merisma. Há um tempo certo para plantar e há um tempo certo para se colher. Podemos tentar fazê-lo em outro tempo? Claro que podemos. Os resultados são garantidos? Vamos conseguir alterar o que Deus determinou para plantação e colheita? Os tempos ou as estações de plantar e colher também estão sob o controle de Deus. Por quê? Porque Ele os determinou soberanamente. Na sequência do texto, nós lemos o verso 3, que diz: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Matar e curar primeiro. Neste poema, matar não significa assassinar. O hebraico tem outra palavra para descrever o que os 10 mandamentos chamam de pecado. Matar aqui é muito mais uma referência à pena capital, como resultado de um julgamento, ou as batalhas em tempos de guerra. Segundo o sábio,
há tempo apropriado para matar, como juízo, como defesa, mas também há um tempo apropriado para curar. Ou seja, para restaurar alguém que pagou pelo que fez, ou para cuidar de alguém que foi ferido em combate tentando defender o seu povo. Derrubar e construir. Outra vez, sugerem os estudiosos, nós podemos ter o contexto das batalhas em mente. Em tempos de guerra, até hoje, prédios e casas são derrubados. E depois deles, muitas vezes são construídos. Mas também há a possibilidade de se ler este merisma de maneira mais abrangente. Um comentarista escreve: no mundo antigo, novas construções geralmente eram realizadas com o material das construções velhas. Eu acho que a gente vê coisa do tipo ainda hoje. Às vezes demolimos e construímos num mesmo lugar, aproveitando o material. Seja como for, gente, o que se destaca na primeira estrofe deste poema é o tempo que Deus nos dá para fazer. Plantar e colher, matar e curar, construir e derrubar, são ações que realizamos sob a mão do Senhor. Por quê? Porque é Ele quem controla o tempo de nascer e o tempo de morrer. E agora, pastor, como é que a gente se apropria deste texto bíblico? Eu sugiro o seguinte: uma vez que não temos todo o tempo do mundo, vamos aproveitar ao máximo o tempo de fazer que temos agora. Jovens, entendam e aprendam. Vocês não terão todo o tempo que imaginam na vida. As oportunidades podem parecer infinitas hoje, mas amanhã elas vão desaparecer. Corpo e mente lhe dão a impressão que você será sempre forte e saudável, mas é mentira. Converse com os mais velhos. Em breve, como eles, seu corpo também vai cansar, amigão. Sua mente também vai falhar. Essa é a vida debaixo do sol. Por isso, aproveite bem o tempo de fazer que Deus lhe oferece hoje. Sim, há tempo para se divertir. E é claro que você pode descansar, contudo, não menospreze o tempo de fazer. Enquanto tem energia de sobra, estude e trabalhe duro para a glória de Deus. O quanto antes, jovem e adolescente, assuma as suas responsabilidades, cumpra com os seus compromissos e aproveite ao máximo este tempo que Deus te dá. O tempo da força, da saúde. O tempo de fazer coisas para a glória do Senhor. Faça-o, pois esse tempo vai passar. Talvez seja o caso dos mais velhos entre nós. Se está no que chamam de meia-idade, você certamente já esbarrou em pensamentos do tipo: eu gostaria de ter lido mais. Eu gostaria de ter visitado mais lugares. Eu gostaria de ter terminado mais projetos. E se está um pouco mais para frente, na conhecida por melhor idade,
é provável que você ande se queixando de vez em quando. Eu queria fazer isso e não posso. Eu gostaria de fazer aquilo e não consigo mais. Se este é você, em uma ou outra fase da vida, e você é crente, não seja um murmurador. Aceite o tempo que tem nas mãos e alegremente se submeta à soberania de Deus. Sim, você não fez tudo o que gostaria de ter feito, mas e daí? Louve a Deus por tudo que Ele te permitiu viver e fazer. Eu sei que você gostaria de ter mais força, mais vigor, mais tempo para realizar mais coisas. Mas que tal sair do foco? Que tal parar de se preocupar consigo mesmo e se preocupar com o Senhor? Se não pode executar um grande projeto, por que não ajuda os mais jovens com a sabedoria que tem? Se não pode mais correr em alta velocidade como fazia, por que não caminha apreciando a paisagem que não podia quando estava em alta velocidade? Percebem? Há coisas boas de Deus em cada estação da vida. Pare de reclamar e receba a oportunidade que Ele te dá de bom grado, com gratidão e alegria de coração. Pois Deus é sábio, irmãos, e Ele está no controle dos tempos. Ele controla o tempo de fazer, e segundo o mestre de Eclesiastes, Ele também controla o tempo de sentir. O verso 4 abre a segunda estrofe. Salomão escreve: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Os merismas aqui são paralelos e crescentes. Chorar e prantear podem ser sinônimos às vezes. Mas entenda, prantear é mais do que chorar. Prantear é lamentar, é se entristecer profundamente com algo ou alguém. Rir e dançar seguem o mesmo modelo. Podem ser sinônimos de alegria? Podem. Mas claramente dançar é mais do que rir. Dançar é literalmente, às vezes, saltar de alegria. Quem não escolheria viver tempos assim? Sabe qual é o problema, amigo? Nós não podemos escolher só o tempo de se alegrar. A vida, você sabe, é feita dos dois. De tempos para se alegrar e tempos para se entristecer. Há momentos em que sorrimos ao lado de um berço. E há momentos em que choramos ao lado de um caixão. Há dias em que queremos nos trancar no quarto sozinhos de tanta tristeza. E há dias que queremos sair para conversar e para dançar com amigos e irmãos. Essa é a vida debaixo do sol. Há tempo para se alegrar e há tempo para se entristecer. E de acordo com o verso 5, há também tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Se o verso 4 é de fácil interpretação, todo mundo consegue perceber do que se trata. O 5 é bem mais difícil. E aqui eu abro um parênteses.
nós estamos lidando com um texto de 3.000 anos atrás. É difícil, às vezes, se transportar para lá e entender todo o contexto. Na maior parte das vezes, a Bíblia é clara a tal ponto que todo mundo entende. Mas em alguns momentos, é meio que... é como se a gente estivesse ouvindo uma conversa de alguém ao telefone. Você entende tudo? Não. Você tem uma ideia do que está acontecendo? Tem. Mas nem sempre você pega tudo, lhe falta elementos. Nesses momentos, até as melhores mentes dos estudiosos bíblicos não entram em acordo. Aqui os comentaristas não têm consenso. Para alguns, esse primeiro merisma, lançar pedras e juntar pedras, é uma referência à relação sexual. De onde eles tiraram isso eu não faço a mínima ideia. Na verdade eu até tenho ideia de uma tradição judaica. Outros interpretam a mesma coisa, como se fosse uma ilustração dos tempos de guerra. E aí eu até entendo mais. Plantações eram destruídas com pedras. Ainda outros sugerem que o texto está falando de se construir família e de se afastar dela. Sinceramente, esse me parece o caso. Especialmente se a gente juntar a primeira linha com a segunda linha do verso 5, que diz: tempo de abraçar e tempo de se conter. Sim, há um tempo em que é apropriado formar família, desenvolver família, proteger família. Mas também há um tempo em que é justo deixar os filhos partirem. Pastor, pode ser até justo, mas que é fácil, não. Você tem toda a razão. Eu vejo essa dificuldade muitas vezes quando estou celebrando casamentos. Os pais dos noivos e os próprios noivos estão radiantes, mas seus corações também estão apertados. Vai fazer o quê? É a vida, amigo velho. É a vida debaixo do sol. Há tempo para abraçar e tempo para se afastar. Há tempo de rir e dançar e há tempo de chorar e prantear. Por isso, se está no tempo de dançar e se alegrar, eu lhe digo, aproveite enquanto pode. Pais, nossos filhos vão crescer. E eles vão seguir o caminho que Deus lhes preparou. Pode ser bem longe de casa. Filhos, nossos pais vão envelhecer. E eles seguirão para as mansões celestiais que o Senhor tem reservado para eles. Irmãos, membros desta igreja, nossos amigos e irmãos da igreja, podem eventualmente se mudar de cidade. E às vezes, somos nós que temos de mudar e deixar a igreja para trás. Ou não, gente? Ou eu estou falando uma completa bobagem aqui? Nós não estamos no controle dos tempos. Lembre-se disso. E de novo, enquanto pode, enquanto Deus lhe permite, aproveite ao máximo para se alegrar e abraçar. Pais, filhos, amigos e irmãos em Cristo. Não deixe para depois.
Não julgue que você sempre terá tempo. Não ache que você é quem determina os tempos da vida. A maré vai mudar essa noite, inevitavelmente. Um vento forte pode aparecer do nada. Uma tempestade de sofrimento e de separação pode bater a tua casa sem avisar, inesperada. Eu acho que eu estava dizendo que a gente tem que aproveitar o tempo, porque a qualquer momento ele pode virar. Eu não tenho como determinar isso. Você também não. Isso eu falo como um homem que não controla o tempo. Agora, como um crente, que eu sou, como crentes que nós somos, nós precisamos lembrar sempre: o nosso Deus controla todos os tempos, inclusive os tempos de sofrer, os tempos de se afastar, os tempos de chorar. Deus está no controle de todos eles. Você crê nisso? Ou você ainda é influenciado pela maldita teologia da prosperidade? Você sabe do que eu estou falando, sabe? Há crentes, pastores, muitos, há igrejas inteiras que acreditam e ensinam que os crentes não podem sofrer. Conhece alguém assim? Eu fico me perguntando que Bíblia eles estão lendo. E a que Deus eles realmente adoram, gente. Porque um dos maiores ensinamentos deste poema inspirado é o seguinte: tome Deus por inteiro e não só por partes. Eu explico. Nosso Deus não é soberano apenas sobre os tempos bons e fáceis. Nosso Deus é igualmente soberano, gente, sobre os tempos ruins e difíceis da vida. Tome o seu Deus por inteiro. Ele é plena e totalmente soberano. Entre outras coisas, por meio do sofrimento, o Senhor está nos preparando para a glória. Pense comigo, se a vida fosse sempre fácil, sempre feita de alegria, se a terra fosse um verdadeiro céu, quem pensaria na glória do porvir? Então aproveite o tempo de abraçar e dançar, e não se assuste demais com o tempo de sofrer e se afastar. Dar a Deus. Receba-o como um lembrete do céu. O mundo debaixo do sol não é o único que existe, nem é definitivo. Por isso, nenhuma alegria terrena pode nos completar. Mas também, nenhum sofrimento deste mundo pode nos derrotar totalmente. Por quê? Nós somos o povo da esperança. Nós aguardamos novos céus e nova terra. A grande coisa que esperamos não é longevidade, não é a cura, não é a grande descoberta, não é alcançar os anos de Matusalém. Para quê? O próximo grande evento da sua vida
Talvez você tenha se esquecido disso. É o dia quando todos nós vamos subir para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens. Outra coisa interessante é, gente, por meio do sofrimento, nem sempre percebemos isso, Deus está nos ajudando na obra da evangelização. Já parou para pensar? Por vezes nós não sabemos por onde começar. Como é que eu abordo fulano? Por onde é que eu começo a falar? Como é que eu estabeleço uma ponte para pregar? O sofrimento é uma ponte que já está lançada, amigo. Ricos e pobres, brasileiros, asiáticos e africanos, todos sofrem. Já notou isso? Os artistas pintam, escrevem, cantam sobre este tema unificador. Só que é o máximo que podem fazer. Mencionar, ilustrar, cantar sobre o sofrimento. E a cura? E o remédio? E a solução para o sofrimento da humanidade? Cadê? Não é o partido político X. Não é o novo programa de educação. Não é o avanço da tecnologia. Essas coisas têm seu valor? Claro que tem. Resolvem? Definitivamente? Nós não estamos autorizados a olhar para a vida, esperar dela, interpretá-la à parte deste livro, gente. Nós somos o povo do livro. Nossa visão de mundo, sobre tudo, está aqui. Então, para nós, o sofrimento é o resultado do pecado da humanidade. O homem que pecou contra Deus agora está sob a maldição da lei. E a solução para ele não é mais tecnologia. Não é um governo X, Y ou Z. A solução para ele é Cristo Jesus para a sua salvação. É o que as pessoas mais precisam ouvir em todo o tempo e talvez especialmente no dia do sofrimento. Talvez você se esqueça disso. E eu espero que eu não choque alguns que nos visitam. Mas os crentes creem em céu e inferno. Então há algumas pessoas, ou muitas pessoas que morrem sem Cristo, sem dor alguma. E talvez fiquemos aliviados por isso. Mas a verdade da Escritura é que morram as pessoas sem Cristo com dor ou sem dor, elas entram em um sofrimento no inferno que jamais terá fim. Vocês creem nisso, né? R.C. Sproul costumava dizer que a pior coisa que pode acontecer a um incrédulo é fechar os olhos do lado de cá e abri-los para se deparar com o juiz de toda a glória. Não será boa notícia. Os crentes, ao contrário dos incrédulos, ou seja, as pessoas que morrem no Senhor,
mesmo que em muita dor, gente. Eu não queria morrer em paz também, eu queria morrer dormindo. Não é garantido para ninguém. Eu posso morrer agonizando, gritando de dor, mas vai durar só alguns minutos. Porque quando eu abrir os meus olhos do lado de lá, todas as minhas lágrimas serão enxugadas. E eu serei conduzido a uma vida não de sofrimento, mas de alegria eterna. Cremos nisso, irmãos? Então, quando você for para o tratamento esta semana, sentar ao lado de outras pessoas que estão fazendo o mesmo tratamento que você, não pregue para elas sobre uma cura circunstancial que vai dar a elas mais alguns anos. Dê a elas o que só você tem: esperança eterna. O maior testemunho que você pode dar às pessoas que estão sofrendo enquanto você sofre é que você está em paz com Deus. As pessoas estão se agarrando à vida, porque é tudo o que elas têm. Você tem mais. Você espera novos céus e nova terra. O sofrimento é a ponte. E quem sabe o teu testemunho, a maneira como você encara o sofrimento, vai trazer pessoas para perto. E a pregação do evangelho que você já recebeu vai colocá-las em uma eternidade de gozo. Pregue o evangelho. Aproveitemos o tempo. Você pode dizer amém? O nosso Deus controla o tempo de fazer, o tempo de sentir, e para terminar, Ele também controla o tempo de entender. Verso 6, abrindo a terceira estrofe. O texto registra tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Ao que tudo indica. E ele vai voltar ao tema depois. Salomão está falando aqui do mundo financeiro. O primeiro merisma, procurar e desistir, nos lembra que há tempo para insistir, tentar um negócio ou uma carreira. Mas também há tempo para parar de insistir ou desistir de um negócio ou de uma carreira. O segundo merisma, guardar e jogar fora, nos ensina que há tempo para poupar e tempo para investir. Há tempo para segurar o que se tem e há tempo para se desfazer ou diminuir o que se tem. Que tempo é o seu? Agora é você que tem que entender. E é você que tem que decidir o que fazer. O verso 7, seguindo a mesma lógica, nos diz: há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Alguns comentaristas defendem esses merismas como se eles se referissem ao lamento do povo de Israel. Durante o período,
as pessoas rasgavam suas roupas e ficavam em silêncio. Não falavam nada, só choravam. Depois do lamento, costuravam as roupas e resolviam falar do sofrimento. Um exemplo disso são os amigos de Jó, lembram? Eles não falam imediatamente. Eles sentam e ficam em silêncio. Outros comentaristas, porém, argumentam que esse verso trata de algo mais geral, que pede por entendimento, para se perceber a hora de recuperar algo ou jogá-lo fora. A hora de falar e a hora de ficar em silêncio. Por fim, chegamos ao verso 8, que nos diz que há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Os últimos merismas nos apresentam grandes contrastes e, ao mesmo tempo, parecem resumir tudo o que se vê em Eclesiastes 3 ou neste poema. Amar e viver em paz são paralelos. Odiar e lutar também. E vejam, sentir, fazer e entender estão todos aqui. Há tempo para amar e viver em paz. Mas é apropriado, diz Salomão, há tempo para odiar e lutar contra qualquer coisa que ameace a paz. Resta-nos saber agora que horas são. Em que tempo estamos? Você entende o momento da vida em que se encontra? Você sabe mesmo o que fazer? Desistir ou insistir no projeto? Poupar ou investir o recurso? Falar ou ficar em silêncio? Fazer as pazes ou partir para a luta? Como entender o tempo em que estamos? Uma palavra quase mágica, gente. Sabedoria. Seja ela humana ou divina, para alcançá-la nós temos que adquirir duas coisas: conhecimento e experiência. Não é uma em detrimento da outra, nós precisamos das duas. E para ter as duas, conhecimento e experiência, nós precisamos ser humildes para aprender. Não só com os livros, principalmente com as pessoas. Há irmãos, há familiares, há professores que sabem mais, são mais experientes mesmo, já viveram o que nós estamos vivendo agora. Por que não pedir ajuda? Além de humildade, gente, nós também precisamos de paciência. Por quê? Porque ninguém chega lá tão rápido. Ninguém entende tudo de primeira. Por isso, enquanto estuda, enquanto faz o que está ao seu alcance, se você é um crente, ore sempre. Peça ao Senhor por sabedoria e Ele generosamente vai lhe dar. E lembre-se sempre, recorde-se sempre, nosso Deus não está interessado apenas em nos revelar a sua vontade. Ele está muito mais interessado em operá-la em nós. Sabia disso? É a isso que chamamos de santificação.
mais do que nos levar a entender tudo, o Senhor espera que sejamos cada vez mais santos, seja qual for o tempo em que estamos. Depois de sabedoria para entender o tempo, nós também precisamos de coragem para agir no tempo. Você até sabe o que fazer, mas a pergunta é: você tem coragem para fazê-lo? Você já entendeu o tempo em que está? É tempo de mudar de rota? Ou é tempo de seguir em frente? É tempo de segurar o investimento? É tempo de se arriscar no investimento? Você sabe o que fazer. Então, coragem, jovem. Anime-se. Arrisque-se. Confie. De onde vem a coragem para fazer o que nós já sabemos que devemos fazer, gente? A coragem vem da confiança. E eu não me refiro aqui à confiança em si mesmo. Não. Ninguém aqui sabe tudo, ninguém aqui tem tudo, ninguém aqui pode tudo. Eu me refiro a algo muito melhor. A confiança que nós podemos e devemos ter no Deus que controla todos os tempos da vida. Você não precisa de todos os detalhes do amanhã. Você não vai ter. Mas você tem algo melhor. Você tem um Deus que sabe todas as coisas antecipadamente. Você não deveria congelar, paralisar de medo do futuro. Não, amigo. Arrisque-se. E se der errado, pastor? Bem, se não é pecado o que você está por fazer, faz parte do plano de Deus. Então confia nele, arrisque-se nele, tenha fé nele, vá em frente confiando nele. Uma prova do que eu falo é a nossa salvação, gente. Como foi mesmo que Deus nos salvou? Ou melhor, talvez a pergunta devesse ser: quando foi que Deus nos salvou? Paulo escreveu aos Gálatas e disse: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir aqueles que estavam sob a lei. E o próprio Salvador, horas antes da crucificação, disse aos seus discípulos: preparem um lugar para a ceia, pois o meu tempo é chegado. Vejam, Paulo se referia à encarnação de Cristo. E Cristo à hora de sua morte. Por que Deus se fez homem, gente? Porque Jesus nasceu no tempo certo. Jesus nasceu a fim de nos salvar. Não de um problema circunstancial da vida. Não de uma doença. Ele nasceu para nos salvar da ira vindoura de Deus, que tem que cair sobre todos os nossos pecados. Ou a ira de Deus vai cair em um tempo futuro sobre a tua cabeça, ou ela já caiu em um tempo passado sobre a cabeça do Filho de Deus. O que você prefere? A
apresentar-se sozinho diante de Deus, como se você pudesse defender a sua causa? Ou ter a Cristo representando você e defendendo a sua causa como seu advogado pessoal? Você não tem chance. Você acha que é bonzinho, mas aos olhos de Deus você tem sangue nas mãos. Você tem culpa no cartório. Até as tuas melhores obras, ofertas, caridade, todas elas estão sujas. Aos olhos do Deus que se chama de santo, 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 são trapos de imundície. Você precisa de um representante, de um advogado, que diferentemente de você, jamais pecou, sempre acertou, é puríssimo, é santo como Deus é. Se você tem a este advogado, lembre-se que você precisa dele por duas coisas. Ele pode pagar pelo que você fez, e algo precisa ser pago mesmo, porque Deus é justo, Ele não pode jogar para debaixo do tapete o teu pecado. E Ele pode te dar o que você não merece: perdão. Provando que Deus não é apenas justo, mas é igualmente misericordioso. Foi isso que Jesus veio fazer na plenitude dos tempos. Foi o que Ele realizou quando a hora escura chegou. Na cruz do Calvário, Ele nos representou diante de Deus, sendo Ele o ofertante que nos representava e a oferta que pagava por nossos pecados. A maravilha das maravilhas. Deus o Pai aceitou o que Deus o Filho fez. Se deu por satisfeito e por pura graça e em seu Filho. Ele nos perdoou os pecados, nos declarou justos aos seus olhos e nos salvou da sua ira vindoura. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Seja lá qual for o tempo da vida em que você se encontra. Mais importante não é o tempo, não. Mais importante é saber se você já descansou, já repousou sua alma no Salvador maravilhoso que é Cristo. Voltando à introdução, quando a gente chegou ao carro, saindo do aeroporto, eu disse a Sabrina, eu estou me sentindo mais ou menos como na primeira vez que eu levei Bia à montanha-russa. Outra loucura. Ela tinha 10 anos de idade e eu a coloquei na montanha-russa mais alta, mais longa e mais rápida da Flórida. Eu nem sabia. Mas ela disse: pai, eu quero ir nessa. A gente vamos, vai ser tranquilo. Eu quase morro, ela quase morre. Eu disse: Sabrina, eu estou me sentindo mais ou menos como naquele dia. Só que tem uma diferença. Ao menos eu estava ao lado dela. Se a gente morresse ali, morria junto. Agora eu estou longe dela. Ela me ouviu.
E depois de alguns segundos me disse algo simples, cheio de verdade de Deus. Renan, você não está lá, mas Deus está. E ela vai chegar ao destino que Deus tem para ela. Não porque você está no controle, mas porque Ele jamais perde o controle. Pode ser um jargão evangélico para muitos. Algo que é dito sem o devido peso. Não para mim. Não deveria ser para você. A espinha dorsal da fé evangélica reformada, a doutrina da soberania de Deus, deveria nos colocar para dormir, repousar nossas cabeças no travesseiro da soberania, é estar em paz, independentemente do tempo, inverno ou verão, tempo de se alegrar ou tempo de chorar. Nosso Deus sempre esteve, irmão. Sempre está, sempre estará no controle de todos os tempos. Curve a sua cabeça. Tome aí algum tempo para orar e para responder ao Senhor.